E aí, gente, tudo bom? Finalmente chegamos à season finale, ao final de Westworld. E sim, aqui está com muito eco. Eu estou num local novo, gente. Ainda não mobiliei, não coloquei as coisas direitinho. E por isso também que demorou um pouco mais a sair essa resenha. Relevem, vamos tentar focar no conteúdo aqui, porque não tem cenário, não tem nada. O mais importante é o conteúdo, show? Você que já participa aqui já sabe, mas você que caiu de paraquedas aqui, saiba que aqui é lotado de spoilers. Então só assista caso você tenha assistido o episódio final da segunda temporada de Westworld. Um episódio quebra-cabeças, né? Vamos lá, agora vai ter spoiler, tá? Então só fica quem já assistiu. 1, 2, 3, spoiler. Pronto, vamos lá. Gente, esse episódio eu não vou conseguir ir no pare-pare porque foi um episódio muito longo, é quase que um filme. Então eu ficar aqui perdendo muito tempo descrevendo cenas não faz sentido. Eu vou me focar apenas no nível alto dos highlights. Então, eu vou precisar da sua ajuda para revisitar esse episódio respondendo as suas perguntas. Vá aqui nos comentários e faça perguntas. Pode ser de tudo ao longo da temporada, que eu vou me juntar com as meninas, com a Marina e com a Alice. Eu tô falando isso aqui sem ter combinado com elas, mas eu vou conseguir. E a gente vai passar aí, sei lá, uns 30, 40 minutos só respondendo as perguntas de vocês aqui nos comentários. Show? Então já faz pergunta enquanto tá me ouvindo, já vai fazendo pergunta aí na boa. Então vamos lá. Eu acho muito legal nesse episódio porque ele fecha realmente o ciclo de que o Westworld estava plantando desde o começo da temporada, que é esse diálogo sobre as escolhas. Então, todo mundo ali ficou, num determinado momento, em uma encruzilhada para resolver uma escolha. É legal porque encruzilhada é um elemento que é muito utilizado na literatura quando o autor está escrevendo a sua narrativa, está criando a sua narrativa. Ele procura deixar os personagens atônitos entre uma escolha e outra escolha, para que também o leitor participe um pouco daquela história, se perguntando qual caminho ele iria seguir. E é justamente isso que o Westworld também é. Ele é uma narrativa, ele fala muito sobre narrativa, sobre a tal da criação de uma história. Tanto que nesse episódio teve uma pincelada fantástica com relação a isso, que foi o Lee, que é o autor. O Lee, né, ele sempre escreve as histórias e aqui ele assumiu a história, ele se tornou a história dele, assim como vários autores que pretendem, ou melhor, que definem as encruzilhadas e definem as narrativas, tem uma hora que eles viram a obra dele, não dá mais para dissociar ator e obra, né? Criador e criação, que é justamente o que acontece com o Lee. Como havia cantado a Pedra antes, acho que há uns 5 episódios atrás, ele tá apaixonado ali pelos hosts. Afinal, cara, de certa forma é criação dele, né? Então faz sentido ele ter essa paixão e ele até se sacrificar por conta deles. Mas a gente ainda não viu o corpo por inteiro. Ele pode ter só levado uns tirozinhos de bobo ali, porque o Westworld tiro parece que não é muito efetivo, não. O episódio fecha esse ciclo das escolhas. Mais na frente a gente tem a turma do Akecheta ali, né? Que chegou na fenda, aquela fenda que foi aberta ali, que leva os personagens para o além do vale, em uma espécie de backup, né? Um backup ali da consciência deles, quando o corpo não faz mais sentido, mas a consciência do host ganha um backup. Então alguns tiveram a escolha de passar pela fenda e outros tiveram a escolha de ficar do lado de cá. Como também a Maeve se encontra nessa encruzilhada, nessas opções. Ela escolheu, no caso, ficar para defender a filha dela, né, para proteger a filha dela, para que ela aí sim tivesse uma escolha também, fazendo uma metáfora muito bonita aí do que a mãe faz para os filhos, né, de dar escolhas, e aí se o filho vai seguir ou não, são outros 500. E também no núcleo Bernard, Homem de Preto e Dolores, a gente tem as escolhas deles mudando. Existia uma escolha muito bem definida do nosso querido Homem de Preto, ou pelo menos meu querido Homem de Preto, não sei como é que você encara, que era de destruir tudo ali. Ele não conseguiu ir a fundo disso e daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas veja que o Bernard, ao longo da temporada, mudou dentre vários caminhos para chegar no caminho inicial que ele pretendia. E eu digo mais, se duvidar, o caminho que o Arnold tinha cantado há muito tempo atrás e que agora o Bernard colocou em prática. Não estou dizendo que eles estão seguindo a mesma filosofia, de jeito nenhum, de jeito maneira, mas acaba que houve uma proteção
daquele mundo, sendo que mais na frente o Bernard decide que aquele mundo precisa ser liberto, precisa ganhar a liberdade, e nesse caso a liberdade é a realidade. Tem uma citação bem legal que não existe... Nada substitui o real, não existe nenhum sonho, uma realidade criada que vai substituir o que de fato é real. E é uma discussão que está muito recente da inteligência artificial, no estudo da inteligência artificial, que é esse lance do bicameral, esse lance do real criado, da realidade aumentada, da realidade criada, que nós podemos estar inclusive numa realidade virtual, uma vez que nós seguimos uma corrida de ratos constante, etc. Então o episódio ele conversa também um pouquinho sobre isso, justamente no que o Bernard escolhe fazer com os anfitriões, com os hosts. Tem um negócio muito legal do Bernard, que é o lance do Ford dentro dele. E aí eu errei no que eu tinha falado anteriormente. Eu achei que o Ford realmente ele tinha se escondido, ele não tinha sido apagado. Mas não, ele tinha sido sim apagado. Entretanto, olha só como é legal. O Arnold, lá no início, fez num determinado momento, dá pra ver no episódio da Ghost Nation, né, da tribo fantasma, que o Arnold fez o Ford pensar como ele, depois o Ford faz o Bernard pensar como o Arnold e, consequentemente, pensar como o novo Ford, e agora o Bernard, de fato, se transforma no mexilhão, no mexido ali dos dois, na interseção que é o Ford e das ideias iniciais ali do Arnold, que a gente pode ter até como um aprimoramento, melhor dizendo, das ideias de ambos, e por isso que o Bernard, por mais que tenha apagado o Ford, ele se tornou o Ford. Assim como a gente também pode sugerir que ele se tornou a Dolores. Inclusive a decisão final dele de salvar a Dolores e de salvar todas as consciências ali e de fazer inclusive a Dolores pensar de uma maneira diferente sobre o que ela havia pensado antes, ou seja, o Bernard de fato mostrou para a Dolores como que os anfitriões devem ser salvos e por que talvez eles devam ser salvos, em vez de ficar debatendo ou querendo destruir tudo de alguma maneira, ou querendo que a realidade seja exclusivamente do jeito que ela quer, que é muito bizarro isso, né? Até um contraponto sobre o que ela prega. Ela quer a liberdade mais do jeito dela. Se não for do jeito dela, não vale. Então o Bernard ele se tornou aí essa salada mista de várias pessoas. Da Dolores, porque a gente vê no começo do episódio que de fato a Dolores foi quem fez os 11 mil testes do Bernard, se eu não me engano são mais de 11 mil testes aí, ou seja, ela sem querer também virou um pouco de Bernard, mas o Bernard virou um tanto de Dolores, se a gente pensar bem, afinal eles estavam todo tempo conversando, interagindo entre si, mas também já havia virado um pouco do Ford e ele sempre teve muito do Arnold, mas não necessariamente tudo do Arnold. E para finalizar, a gente tem a Dolores, né? Que no caso também, no lance das escolhas, mudou de ideia. E em vez de ser uma ditadura, ela tentou se adaptar ali à revolução. Ela guardou para si a revolução e levou consigo o sentimento de todos os hosts. Obviamente estou falando isso no sentido de metáfora, porque na real ela levou os hosts de fato. Todos os hosts que estavam passando ali pela fenda, um backup estava sendo feito deles. É como se estivesse fazendo upload das suas fotos para a nuvem. Você leva meio que o seu celular contigo e leva a tua nuvem inteira de toda a tua vida de fotos. Então era justamente isso que a Dolores faz ali no final, quando fica dentro do corpo da Hale, da Charlotte Hale, né? Que também dá uma ideia de explodir a cabeça muito grande. Então, para mim, esses são os principais highlights, tentando explicar e esclarecer para vocês o que de fato aconteceu. A Hale, ao sair ali do Westworld, ela tá fazendo a migração total, eterna, de todos os hosts que conseguiram passar pela fenda ali dentro das esferas, né? Daqueles cores, daquelas bolinhas ali, que são quase como um HDs, como pendrives ou coisa parecida. Então ela conseguiu, e agora ela pode criar e recriar todos que um dia estiveram ali. Inclusive, pelo que dá a sugerir, dá para criar, inclusive, também os próprios humanos reais, os visitantes, porque havia ali também backup das histórias, por exemplo, das histórias do Delos, das personalidades do Delos, dos testes com o Delos, né? O Senhor Delos, existe o Logan ali dentro, se a gente pensar bem, existe praticamente todo mundo. Por isso que lá na frente
a Dolores, e aí sim, a nova Dolores, que, olha como é bizarro isso, ela se criou. Isso é pra explodir a cabeça, porque existe um conceito na inteligência artificial que o ápice da inteligência artificial é quando uma inteligência artificial vai criar uma inteligência artificial que vai a subjugar. Entendeu? O humano cria uma inteligência artificial e no futuro uma inteligência artificial cria uma inteligência artificial que vai ser melhor do que a inteligência artificial que um dia o ser humano criou lá e que acabou com tudo. Então esse seria o ápice da inteligência artificial de uma IA que de fato acontece ali com a Dolores. Ela se cria. Não dá pra gente saber se ali a Hale, a Charlotte Hale criada, que tá com ela, ou se são duas Dolores agora, ou se a Dolores se colocou em todos os hosts que ela passou a criar daí por diante. Isso é possível, não vejo nada que impeça isso de acontecer. Então ela recria o Bernard justamente para buscar o antagonismo. Por quê? Porque ela deve ter percebido que sem narrativa eles, os hosts, são absolutamente nada. Nós, seres humanos, sem a nossa narrativa, ou seja, sem os nossos conflitos, sem os nossos problemas, sem os nossos dia a dias, sem as nossas rotinas, sem os nossos amigos, sem os nossos inimigos, sem as nossas ambições, os nossos desejos, nós somos ou nada ou muito próximo de nada. É a tal da zona de conforto, né? A zona de conforto é aquilo que você está lá e que pode ficar para sempre, desconfortavelmente dentro dela. Então, o que a Dolores enxerga é que ela precisa de uma narrativa, e a narrativa dela é a tal da conquista, mas para ela conquistar, talvez da maneira até que ela acha correta, ela precisa do Bernard. Assim como do antagonismo do Bernard. Assim como ela precisou do antagonismo do Bernard para chegar à solução que ela teve de fugir lá com as esferas no corpo lá da Charlotte Hale e por aí vai. Entendeu? Se ela não tivesse sido indagada, instigada, ferida, inteligentemente falando, ferida pelo antagonismo dela, do Bernard e dos outros também, inclusive do Homem de Preto, por exemplo, logo ela não conseguiria chegar à solução que ela chegou, que foi justamente o que ela queria no começo e agora da maneira certa, que a gente até consegue receber de uma maneira mais interessante. Aí vamos lá para a cena pós-créditos, né, que eu tive que reassistir, porque assim que acabou o episódio eu fui ao banheiro e tava todo mundo na sala, o pessoal ficou gritando, eu não entendi o que foi, eu perdi a cena pós-créditos, eu tive que reassistir, porque é muito legal a cena pós-créditos, pois eu não acho que o William, no caso, o Homem de Preto, sempre esteve morto e tudo isso era um teste. Tirem isso da cabeça de vocês. Não é isso, cara. Não pode ser isso. Se for, é a explicação mais esdrúxula, mais pobre que o Westworld pode dar para ela, o Westworld série no geral. Na real, aquilo ali eu vejo como a própria Dolores recriando o Homem de Preto. E por que ela precisa recriar o Homem de Preto? Pelo mesmo motivo que ela precisou recriar o Bernard, pelo mesmo motivo que ela precisou criar uma vilania ou um antagonismo das ideias dela, que é uma metáfora muito legal. Se uma inteligência artificial, por exemplo, vamos pegar 2001, Odisseia no Espaço, se o Dave não tem o antagonismo do Hal e vice-versa, você entende que necessariamente um dos dois estaria errado. O Dave muda a maneira como ele pensa, assim como o Hal muda a maneira como ele pensa. Se a gente pegar o filme Lunar, ele debate isso também. Então o lance dos clones ali, dos caras que são clonados e tal, se eles não têm eles mesmos para debater e gerarem um contraponto, ia dar merda, ia dar errado do mesmo jeito ali para o personagem do Sam Rockwell lá, que é o único personagem que tem, na real, né? Então você precisa de um contraponto, você precisa de duas histórias para chegar a talvez a melhor história, a história central. Em resumo, você precisa de Deus e do diabo para saber, inclusive, quem você é, para te definir. Porque se existir só o diabo, talvez você vá viver uma vida que não seria tão interessante assim. É sobre isso o episódio, foi sobre isso a segunda temporada. Acredito que a terceira não vai ser necessariamente sobre isso e a gente vai se focar bastante no Homem de Preto, no William. E quem o nosso William, o nosso novo William é? Ele agora é um William ipsilíteron, que teve uma recriação perfeita, ou ele é, no caso, um William que vai seguir algo que a Dolores precisa para ela, para a revolução dela. Vai ser legal assistir isso na terceira temporada. E a filha do William, não se surpreenda não, tá? Ele realmente matou a filha dele. Essa daí é muito provavelmente uma host criada também pela Dolores.
eu cravo R$10 aí. Vamos nessa? É isso, gente. Com certeza muita coisa ficou de fora. Eu não comentei sobre os Stubbs, não comentei sobre o Rodrigo Santoro. Só uma besteirinha sobre o episódio. O começo dele eu acho muito ruim, falando agora de técnica. Eu acho um começo muito fraco, muito mal montado. Percebe-se claramente que essa temporada de Westworld poderia ir até um 13º, 14º episódio, porque eles tentaram ali no começo resolver todas as cenas que não resolveram ao longo da temporada. Isso me chateia um pouquinho, pois às vezes parece que existe um pouco de pressa em uma série que não estipula pressa, em uma série que entrega a cadência como uma de suas maiores e melhores qualidades. Então esse começo mal montado demais me aperreou um pouco. A cena dos touros, búfalos, sei lá o que, eu acho bagunçadíssima, feia, mal cortada, inclusive muita coisa de refilmagem. Se você perceber, é uma cena que leva quase de canto algum a lugar nenhum. Ela faz a Maeve andar um pouquinho, fora isso não tem muita utilidade não. É só o famoso show off para colocar no trailer, e uma hora, se tá no trailer, tinha que estar na série. Fora isso, episódio bonitão, episódio longo, e nem deu para ver passar esse tempo todo. É isso, gente. Comenta aqui embaixo, por favor, deixa as perguntas, porque essa semana, com certeza, farei ainda outro vídeo de Westworld, quem sabe até mais de um respondendo as perguntas de vocês. Eu preciso delas pra já. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.